explorando o uso adequado dos instrumentos manuais de desenho. As construções geométricas aplicadas na resolução de problemas matemáticos. Série Tangência e Concordância. Vamos apresentar a resolução utilizando instrumentos manuais de desenho, como traçar tangentes internas a duas circunferências externas. Sobre uma reta suporte qualquer, vou traçar aqui duas circunferências. A circunferência de centro O. Vou determinar uma distância que podia ser dada no enunciado da questão para a próxima circunferência, como centro de 10 centímetros. Essa outra circunferência com raio igual a 3 centímetros. Os centros das circunferências são conhecidos como ponto A e ponto B. Vamos achar a mediatriz entre o segmento AB, ou seja, abrir o compasso, mais da metade, passei um arco, centrei em A, passei um outro arco. Mesma abertura do compasso, encontrando assim a mediatriz do segmento que une os centros das circunferências. Com a abertura do compasso, equivalente à soma dos dois raios, ou seja, 3 mais 2, 5 centímetros, traçar uma circunferência auxiliar circuncêntrica à circunferência de centro B, ou a circunferência de maior raio. Com o compasso centrado no ponto médio M, abertura até o ponto O, vou descrever um raio na circunferência auxiliar, determinando os pontos P1 e P2. Unindo P1 e P2 ao centro da circunferência, determinamos o raio de B ao ponto de tangência 1, de B ao ponto de tangência 2. Vou traçar na circunferência menor os raios de forma que eles fiquem paralelos aos raios que foram traçados na circunferência de centro B, de forma oposta ou simétrica pelo segmento AB, ou seja, o ponto de tangência 1 ao centro O vai me dar a reta paralela, passando pelo centro A, abaixo da circunferência. Esse vai ser o meu ponto de tangência 3. De forma semelhante, vou transferir paralelo ao meu raio B, ponto de tangência 2, uma paralela que passe pelo centro da circunferência no ponto A, vou traçar o raio do centro A ao ponto de tangência 4.
Vou unir os meus pontos de tangência pares. E os meus pontos de tangência 1 e 3 ímpares. Definindo assim as tangentes interiores a duas circunferências dadas. Na nossa lista de exercício, fala para, no GeoGebra, utilizando ferramentas computacionais, desenhar o símbolo do infinito, alterando o tamanho das circunferências para raios iguais, também traçando as tangentes internas, podemos construir o símbolo do infinito. Vou aqui destacar o nosso arco até os pontos de tangência informados. E destacar com uma cor diferente para chamar mais atenção a concordância entre as retas entre as retas e as curvas. Propositadamente, não foi dado no enunciado da questão nenhuma medida. Percebam que, ao afastar mais os nossos círculos de mesmo tamanho, podemos fazer um símbolo do infinito um pouco mais delgado, aonde as circunferências estariam aqui e os pontos de tangência seriam essas duas retas. A partir do que foi exposto aqui no vídeo, construa e execute o seu símbolo do infinito um pouco mais achatado. Ao não fornecer as medidas de distância entre os centros e o tamanho das circunferências, solicitamos de vocês justamente essa reflexão sobre as relações geométricas de tangência e concordância que definem a aparência final da construção geométrica do símbolo do infinito. Aplicado à engenharia, estaríamos trabalhando com a concordância de vias, ou na mecânica com a concordância entre polias e cordas. Exemplos de onde aplicamos as construções geométricas de tangência e concordância. Vamos agora demonstrar a construção de uma parábola utilizando nossos instrumentos manuais. Vou traçar uma reta suporte, que será o eixo da minha parábola, e me foi dado no enunciado que a distância focal, ou seja, a distância entre o vértice da parábola e o foco, é igual a 1,5 cm. Desse modo, sobre a minha reta suporte, vou definir aonde está o meu vértice, com a abertura do compasso igual a 1,5. Vou marcar o ponto A e o ponto F. Pelo ponto A, eu vou traçar a minha diretriz e equidistante do vértice vai estar o foco, o ponto F da minha parábola. Tracei uma perpendicular pelo meu ponto A, definindo assim a minha diretriz. Com os esquadros na mesma posição, após o ponto do vértice, eu vou traçar outras retas paralelas à minha diretriz, que também estão na mesma condição de perpendicularidade com o eixo da parábola.
a primeira entre o vértice e o foco, e quantas outras forem necessárias após o foco. Essas retas interceptam o eixo da parábola em um ponto. Vou nomear esses pontos com P1, P2, P3. Abrindo da diretriz ao P1, centro no foco e marco 2 pontos da minha parábola. Centro em A, abertura até P2, centro no foco e passo um arco que intercepta a reta que passa por P2. Mais uma vez, abertura do compasso da diretriz ao ponto P3, centro no foco, e vou determinar a interseção entre a reta perpendicular que passou por P3 nos pontos da minha parábola. Vou destacar os pontos da minha parábola, simétricos em relação à reta suporte coincidente com o eixo da parábola, e vou agora traçar a minha parábola passando pelos pontos encontrados. Talvez esse momento seja o mais difícil do nosso exercício. Uma vez desenhado, vou novamente definir a minha resposta de caneta, mantendo as construções geométricas, a posição dos meus pontos auxiliares, a interseção entre as perpendiculares e os arcos traçados a partir do foco, que determinam os pontos da minha parábola, destacando ela em uma cor diferente. Percebam que nossas seleções de exercício não são aleatórios. Algumas vezes selecionamos um exercício exatamente igual ao da apostila, contudo, resolvemos com instrumentos de desenhos diferentes. Em outros momentos, realizamos exercícios diferentes dos propostos na lista de exercícios para ampliar a diversificação dos exercícios realizados nessa disciplina. Dessa forma, como não foi solicitado na nossa apostila, vamos construir uma espiral de 2 centros. Em uma linha suporte, definir 2 centros sobre essa reta suporte com uma distância de 2 centímetros entre eles, definindo assim O1 e O2. A construção da espiral é bem simples. Centrei meu compasso em O1, distância até O2, tracei uma semicircunferência no sentido anti-horário, definindo sobre a minha reta suporte o ponto A. É uma ótima construção geométrica para exercitar o uso do compasso. Centro do compasso em O2, distância, abertura do compasso até o ponto A, traço novamente um outro arco que intercepta a minha reta suporte no ponto B. Novamente, volto para o ponto 1, volto para o centro O1, abertura do meu compasso até o ponto B, e novamente passo um outro arco
que vai interceptar essa minha reta suporte em um outro ponto e assim sucessivamente. Para aqueles que têm o compasso aonde é fixado um lápis ou uma caneta, podemos destacar a nossa resposta, a nossa espiral, exercitando ainda um pouco mais o uso dessa ferramenta. Série Tangência e Concordância. Obrigada e aguardo a postagem de vocês no nosso fórum.